Nós estamos estudando essa palavra ousadia, que do grego é parresia. Por isso foi colocado no cartaz que chegou até o seu celular, do grego parresia. O que é parresia? É esse ímpeto, essa fé carismática, essa ousadia, que quando nós tomamos posse dela, nós somos capazes de qualquer coisa no nome de Jesus. Amém, queridos? E agora nós vamos dar mais um passo. Abre comigo, por favor. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Carta de São Paulo aos Romanos, Carta de São Paulo aos Coríntios, sétimo livro do Novo Testamento. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Acharam? Já cantei a pedra, hein? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Carta de São Paulo aos Romanos e Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Acharam? Anunciar a boa nova para mim não é motivo de orgulho, mas é uma obrigação que me incumbe. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Bate no seu peito e diz: ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Palavra do Senhor. Beija a sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Para a gente entender o que está acontecendo aqui, nós vamos ter que estudar um pouquinho a história do judaísmo. Não é novidade para você que Jesus era judeu. E nós somos adultos, e você vai entender o que eu vou falar. Na verdade, Jesus não veio para nos salvar. Jesus veio para salvar os judeus. E é interessante que na sexta-feira da paixão, na hora das preces, às 3 horas da adoração da cruz, nós faremos uma oração pelos judeus, o povo da primeira aliança. Nós não somos o povo da primeira aliança, nós somos o povo da segunda aliança. Portanto, a organização da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, é uma organização para os judeus. Aquilo que os profetas maiores, que são 4, disseram no Antigo Testamento já 700 anos antes de Cristo, ele disse para os judeus. Aquilo que os profetas menores, que são 17, disseram 700 anos antes no Antigo Testamento, ele disse para os judeus. Portanto, qual é o povo que Deus amou primeiro na Bíblia? É o povo de Israel, e do povo de Israel descende o judaísmo. O detalhe é que os judeus, estudando a lei, escutando os profetas, eles formularam na cabeça deles um perfil de Messias. E quando Jesus veio, Jesus meio que atrapalhou na cabeça deles esse perfil de Messias. Porque, primeiro, Jesus vem de uma adolescente, porque a Virgem Maria é uma adolescente, o judeu já não entendeu muito isso. Agora Jesus assume São José como seu pai adotivo. Os judeus também não entenderam isso, porque os judeus esperavam, na verdade, um rei, imperador, que vem montado no cavalo branco, que vai resolver os problemas sociais e que vai encarar o Império Romano. Eles esperam Jesus como se fosse um presidente salvador do mundo. E agora Jesus, além de tudo, nasce na gruta de Belém, começa a comer com os pecadores, e Jesus começa a jogar na cara deles: vocês sabem tudo da lei, mas vocês não vivem. E Jesus começa a contradizer, e aí os judeus rejeitaram Jesus.
É interessante Jesus chorando, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis abraçar vocês como uma galinha abraça os seus pintinhos, mas vocês me rejeitaram. Então os judeus rejeitaram Jesus, e Jesus agora morre fora dos muros de Jerusalém, e a salvação que era para os judeus, já que eles rejeitaram, recaiu sobre nós. É por isso que Paulo vai dizer que nós somos filhos adotivos, ou seja, os filhos biológicos, que são os filhos de Abraão, os judeus rejeitaram, nós fomos adotados. É por isso que Paulo vai dizer que nós somos co-herdeiros da salvação, porque quando os judeus rejeitaram Jesus, então Jesus nos abraçou e nós fazíamos parte dos pagãos, então a salvação que era para eles recaiu sobre nós, e a partir de agora nós somos o novo povo de Deus, o povo da segunda aliança. O cristianismo é feito de pagãos convertidos e judeus que entenderam quem era Jesus e se converteram. A salvação hoje recaiu sobre nós. Isso é Semana Santa. Pode aplaudir, lindo. Diga para quem está do seu lado: você é o povo da nova aliança. Fala para quem está do outro lado: a salvação recaiu sobre você. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque quando você lê a Bíblia, Jesus é judeu, Paulo é judeu. E se você não entende esse processo do judaísmo, algumas expressões que Jesus usava, como por exemplo, em verdade te digo, isso é judaísmo. Quando Paulo diz, alegrai-vos, repito, alegrai-vos, isso é judaísmo. Portanto, algumas bases bíblicas, quando a gente entende judaísmo, por exemplo, as bodas de Caná da Galileia é um casamento judaico. Se você não entender judaísmo, você não entende o que Jesus fez nas bodas de Caná. A Virgem Maria era judia, José era judeu, então a genealogia abraônica, por isso Jesus é chamado leão da tribo de Judá, a genealogia davídica, por isso que Jesus é chamado filho de Davi, tudo isso são princípios de judaísmo. Essa libertação de árvore genealógica que a gente aprende na renovação carismática, que é Mateus capítulo 1, tudo isso é princípio de judaísmo. Fala para quem está do seu lado: você deve um pix para o Moisés. Por que eu comecei a pregação assim? Se o judeu não consegue entender Jesus, e é interessante que Pilatos manda colocar um letreiro no madeiro. Por quê? Porque ele está dizendo que ele era o Messias que nós esperávamos. Ele está se passando como filho de Deus. Então, manda matar, ele é um impostor. Se o judeu não conseguiu entender Jesus, imagina Paulo entender os discípulos de Jesus sem conhecer Jesus. E é por isso que Paulo está envenenado, endiabrado, inteligentíssimo. Estudou na faculdade de Gamaliel, hoje seria Harvard, nos Estados Unidos. Falava 4 idiomas, hebraico, aramaico, grego, latim. Um cara inteligentíssimo, que nunca viu Jesus. Mas fica sabendo do que os discípulos de Jesus estão ensinando. Ele como judeu, se fosse Jesus ele já não aceitaria, mas é os discípulos de Jesus. Então Paulo começa a perseguir e a matar os cristãos. Paulo é ruim? Não. Como judeu, o evangelho não entra dentro da cabeça dele. Agora ele acaba de assinar a morte de Estevão, o primeiro mártir da Bíblia. E ele assina um pergaminho com 27 mortes. Onde estão essas 27 pessoas que vão morrer? Lá em Damasco. Gente, Paulo não precisa ir lá. Ele só assina, ele manda, ele é general. Mas ele está com tanto sangue nos olhos, ele está tão endiabrado, está tão envenenado, que além de mandar matar Estevão, ele resolve ir pessoalmente com um pergaminho, com 27 mortes nas mãos, ele vai até Damasco. Vai haver uma carnificina. Segundo o judaísmo, os cristãos agora vão ter os soldados entrando nas suas casas e degolando esses 27 irmãos nossos na fé, na frente das esposas.
Vai haver um massacre a caminho de Damasco. O detalhe é que enquanto Paulo vai, e é interessante que a Bíblia não usa a palavra cavalo. E gosto sempre de dizer que eu estudo Bíblia há 28 anos, eu já li a Bíblia toda 7 vezes, eu não tenho a palavra cavalo lá. Mas de Jerusalém a Damasco são 20 e poucos quilômetros, eu não acredito que ele foi a pé, ele é general. Então, propõe-se que ele foi a cavalo. Então, um destacamento de soldados a cavalo está indo para Damasco, e por volta da meia-noite, ao meio-dia, um sol que nunca brilhou como naquele dia, e de repente a voz dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Supõe-se então que Saulo caiu do cavalo e bateu a cabeça, porque a Bíblia diz, ele ficou cego. Imediatamente os seus soldados saem correndo e deixam ele sozinho. O Espírito Santo manda ele entrar na primeira cidade da direita. Ele vai parar na casa do sacerdote Ananias. Ananias morre de medo porque o matador de cristãos está dentro da sala dele. E ele fala: Senhor, o Senhor mandou o assassino para dentro de casa. E o Senhor diz: eu preciso dele. Ora na cabeça dele. Então a Bíblia diz que Ananias orou na cabeça. Até então não é Paulo, é Saulo, é uma troca de nome. E então ele começa orando. A Bíblia diz que enquanto ele ora, o Espírito Santo está entrando dentro de Saulo, as escamas estão caindo dos seus olhos. E então, quando ele termina de orar, morre o Saulo e levanta o Paulo, o maior pregador da história da humanidade. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Os exegetas dizem que, se colocar em linha reta tudo que Paulo andou para pregar o Evangelho, daria a volta ao mundo 3 vezes completa. Cutuca quem está do seu lado e diga: o maior pregador da história da humanidade. No mês de janeiro nós celebramos a conversão de São Paulo, mas dia 29 de junho nós celebramos Pedro, coluna da igreja, e Paulo, não convertido apenas, mas pregador como coluna da igreja. Então a história da conversão é em janeiro. Em junho nós comemoramos já o pregador experiente. Imagina comigo uma pessoa inteligente, conhecedor do judaísmo, convertido, batizado no Espírito Santo. Mas falta uma coisa. 7 meses depois, a Bíblia diz que Paulo vai até Jerusalém e submete o seu ministério a Pedro. Eu fico imaginando o encontro dos dois. A gente que já fez escola de pregadores da renovação carismática, e a gente passa uma vergonha danada, porque alguém fala: prega aí para a gente te avaliar. Como é que você prega para alguém te avaliar? Eu fico imaginando Pedro com o maior pouco caso, dizendo: eu já ouvi falar de você, prega aí para ver se passa no teste. Enquanto isso eu vou lanchar. Enquanto Paulo começa a pregar, Pedro olha e fala assim: uau, para. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A partir de hoje eu vou pregar para quem está dentro da igreja, você vai pregar para quem está fora da igreja. Todo dia 29 de junho seremos celebrados, Pedro e Paulo, coluna da igreja. A partir de hoje, meu filho, cai no mundo. Nós vamos virar o mundo de cabeça para baixo. Eu te abençoo. Você pode pregar em nome da fé da igreja. Pode pregar. A partir daí, Pedro e Paulo não se encontraram nunca mais. Pedro ficou cuidando de quem está dentro da igreja e Paulo ficou cuidando de quem está fora da igreja. Imagina comigo, vou repetir de novo: inteligente, conhecedor da lei, convertido, batizado no Espírito Santo e agora com a bênção da igreja. Paulo é uma bomba de evangelizar. O cara é sensacional. Quem é o Papa? É Pedro. Mas quem desbravou 85% da fé católica foi Paulo, que escreveu 13 cartas, chamadas de cartas paulinas. Toda a história da igreja primitiva está nas mãos de Paulo apóstolo. Paulo chega em Roma e encontra judeu. E Paulo diz: judeu para judeu, eu também sou judeu. E ele arrebenta, ele começa Gente, se você ler a carta de São Paulo aos romanos, é uma aula de lei. Parece que é uma faculdade para magistrado. Parece que só tem promotor, juiz.
E Paulo chega e arrebenta. E os homens falam, uau, uau, uau. Quando Paulo chega na Galácia, que é uma igreja muito pagã, é por isso que a maior lista de pecados da Bíblia é a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, onde ele fala das obras da carne, do homem velho, da vida das trevas. Paulo diz, pecador por pecador, eu também era. Inclusive eu sou um abortivo, eu mandava matar, e ele destrói lá. Quando Paulo chega em Éfeso, ele acha 12 homens conduzindo a igreja sem o Espírito Santo. Eles eram discípulos de João Batista, e Paulo disse, não, João Batista já passou, agora o que está rolando é Pentecostes, vocês querem receber o Espírito Santo? E a Bíblia diz que Paulo ora pelos 12 homens, e a igreja de Éfeso se transformou na maior igreja pentecostal que já existiu na Bíblia. O cara é adaptável, ele prega para gente inteligente, ele destrói, ele prega para pagão, ele destrói, ele prega para gente morta, ele coloca fogo. O cara é sensacional, sensacional. Só que agora ele chega nessa igreja aqui. Diga comigo, igreja de Corinto. Eu acho que você morreu no meio do intervalo. Eu acho que o lanche não te fez bem. Fala para quem está do seu lado, você morreu de novo. Você estava vivo, você morreu. Diga comigo, igreja de Corinto. Por que a igreja de Corinto é o lugar mais difícil de evangelizar? Pergunta para quem está do seu lado. Por quê? Quando você não sabe, você pergunta para quem sabe. Cadê? Eu não ouvi? Porque Paulo chegou em lugares que só tinha judeu, chegou em lugares que só tinha pagão, chegou em lugares que tinha judeu e pagão. Só que a igreja de Corinto tem judeu, pagão, e Corinto é o berço da filosofia. Em Corinto que veio Alexandre o Grande, Aristóteles. Foi lá que Paulo falou, a letra mata, mas do espírito vivifica. A inteligência nasceu em Corinto. Tudo aquilo que hoje é filosofia, que é ensinada nas faculdades, nasceu em Corinto. E você sabe que a pessoa que não tem juízo, quando ela vai fazer filosofia, bagunça as ideias, porque a filosofia mexe com a sua capacidade de pensar. Por que é difícil? Porque Paulo tem pagão em Corinto, judeu em Corinto, e tem também filósofos em Corinto. E ele começa a pregar, e ele acha lá uns engraçadinhos, dizendo, você fala muito bonito, mas você está falando porque depois você vai para o hotel. Você fala muito bonito, mas daqui a pouco vai rolar uma coleta para você. Eu não li o texto inteiro, mas ele vai defender a ideia de que ele não está pregando por causa de dinheiro. Mas eles começam a procurar argumento. E eu, sendo pregador, eu fico imaginando que Paulo vai ficando sem paciência, dizendo, esse povo é miserável mesmo, não vai dar fruto nenhum essa pregação aqui. Mas esse povo de Paulina é um saco mesmo, tem que ter saco mesmo. E ele vai ficando nervoso, De repente ele diz, quer saber uma coisa? Pregar o evangelho para mim não é luxo, nem orgulho e nem privilégio. É uma missão que Deus me deu. E eu digo para vocês, ai de mim se eu não pregar o evangelho de Jesus Cristo. É sobrevivência. Pode aplaudir, é sobrevivência. Levanta sua mão direita e diz, pregar o evangelho para mim não é orgulho nem vaidade. Não é luxo ou privilégio. É uma missão que foi me dada. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Pregar o evangelho para mim é sobrevivência. Cutuca quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, de um lado do outro, e diga, ai de você se você não pregar o evangelho. Qual que é o tema agora? Ousadia, abre aspas, parresia, fecha aspas, em anunciar o evangelho. Aqui eu quero pedir ajuda para os nossos universitários. Em 2013, o Papa Francisco lançou uma exortação apostólica chamada Evangelium Gaudium, ou a alegria do evangelho. Na ocasião,
ele diz que os católicos têm cara de sexta-feira da paixão. É um povo morto, triste, infeliz. E que a ousadia do Evangelho nos fez felizes. E nessa exortação apostólica, ele deu algumas dicas, que eu estou chamando agora na pregação de ousadia ou parresia, para quem deve anunciar o Evangelho. Vou começar a pregação agora. Fala para quem está do seu lado, presta atenção no que ele vai falar. Primeiro motivo do porquê eu devo ter ousadia de anunciar o Evangelho. Quem falou isso não foi eu. Evangelho Gáudio, Alegria do Evangelho, 2013, primeira exortação apostólica do Papa Francisco. Diga comigo, realização pessoal. Bate no seu peito e diz, evangelizar traz realização pessoal. Vamos começar numa ideia fora da igreja, a gente entra dentro da igreja, já você vai entender. Imagina comigo que eu sou médico, você chega para reclamar que tudo está doendo, daqui a pouco você fala do marido, de uma neta que casou, de uma filha que não te liga, eu sou médico. Eu já estou de saco cheio de te ouvir. Aí eu falo assim, a senhora precisa visitar um doente, um hospital, fazer um trabalho de caridade. A senhora precisa procurar uma religião, talvez fazer um trabalho voluntário numa creche, no asilo. O que o médico está dizendo? Que você precisa sair de você, porque quando você sai de você e encontra a dor do outro, isso acontece um processo de cura. Aonde que isso está escrito? Nos Atos dos Apóstolos. Há maior alegria em dar do que receber. Então quando você está doente, você está mimizento, você está pirracento, tudo está ruim. Quando você sai de si e faz um trabalho social para alguém, enquanto você dá, automaticamente há um processo de cura. Nem estou falando de religião, eu estou falando de realização pessoal. Agora leva isso para o Evangelho. Se um médico dizer para você que você sair de si, sair da casinha, saiu do seu mundinho, parar de olhar para o seu umbigo, você já vai ter autoestima lá em cima, realização pessoal. Você vai ver que seu problema não é nada, que tem gente que sofre muito mais que você, que na verdade você está fazendo uma tempestade em copo d'água, porque na verdade seu problema não é nada perto de tanta gente que tem problema de verdade. Agora imagina quando, além de fazer trabalho social, você evangeliza essa pessoa e leva ela para Jesus. O Papa Francisco diz que quando você faz isso, há um batismo na sua alma, na sua mente, no seu corpo, que eu estou chamando aqui de realização pessoal. Sorriso nos lábios, brilho no olhar, uma alegria verdadeira, autoestima lá em cima, automaticamente as falsas enfermidades vão embora, automaticamente os hormônios da alegria vêm, os hormônios do bem-estar são ativados, portanto, servir a Deus traz felicidade. Pode aplaudir, felicidade. Por que eu devo evangelizar? Por que eu tenho que ser ousado em falar de Jesus? Fala para quem está do seu lado, porque a sua alegria está nisso. Eu vou embora, eu estou arrebentando minha garganta, você não abre nem a sua boca, você não trouxe nem Bíblia. Abre a boca, fala para quem está do seu lado, porque nisso está a sua felicidade. Eu estou dizendo que se você ficar com a bunda no sofá da sua casa, só saindo de casa para ir para o grupo, para ir para a missa, você não vai encontrar felicidade, porque a felicidade não está quando você recebe, ela está quando você dá. Me pergunta por quê? Porque quem dá está acima dos outros, porque quem dá tem algo para dar. Então quem está recebendo, normalmente está numa condição inferior. Isso é uma coisa lógica. Ninguém está embaixo dando para quem está em cima. Quem está dando é porque já avançou um degrau. Então está dando para quem está embaixo. Significa que você já caminhou.
Eu estou dizendo que quando eu prego eu sou mais homem, quando eu prego eu sou mais macho, quando eu prego eu sou mais pai, quando eu prego eu sou mais marido, quando eu prego a adrenalina sobe, o suor começa a sair pelos poros, quando eu prego os hormônios mexem com a minha história, mexe com o meu caráter, mexe com a minha personalidade. Às vezes eu acabo de pregar, eu demoro 2 horas para a adrenalina baixar, eu estou pilhado, parece que deu uma coisa louca em mim, às vezes sai fumaça na minha cabeça, a minha esposa fala, um pregador não é meu marido. Você fica transformado quando você prega. O que está acontecendo com você? O Papa diz que isso é realização pessoal. Você se encontra, você descobre o porquê que você nasceu. Por que tem tanta gente doente no meio de nós? Porque ninguém mais quer servir a Deus, e gente que não serve a Deus não descobriu o caminho da felicidade até agora. Quem falou isso? Catecismo da Igreja Católica. O ser humano nasceu para, 2 pontos. Servir a Deus é o contrário. Conhecer a Deus, amar a Deus e servir a Deus. Por que é o contrário? Porque primeiro você conhece, depois você ama, porque ninguém ama aquilo que não conheceu, e depois que ama, você se apaixona e você quer servir. O catecismo diz que o ser humano só nasceu para isso. Conhecer a Deus, amar a Deus e servir a Deus. Onde está o segredo da sua felicidade? Quando eu se aposentar? Não, está cheio de gente aposentado depressivo. Onde está a sua alegria? Quando você conseguir ter a casa própria? Tem gente que tem a casa própria e não tem mais alegria de voltar para casa. Onde está a sua alegria? Quando tiver conseguido ter o seu bebê? Tem gente que já conseguiu ter 3 bebês e nem tem paciência mais com os bebês. A matemática é essa. A realização pessoal está quando você descobre o sentido da vida. E qual é o sentido da vida? Conhecer a Deus, amar a Deus e servir a Deus. Fala para quem está do seu lado, se você não trabalhar para Jesus, você não vai encontrar o caminho da felicidade. E aqui eu quero fazer para você um desabafo. Eu sou velho, eu conheci Jesus em 1994, tem 28 anos. A gente ficava no banco do grupo de oração sonhando com o dia que alguém chamaria a gente para o núcleo. Eu jejuava todo dia, rezava meu rosário, fazia adoração ao Santíssimo, estudava a Bíblia, rezava um livro por semana. E eu ficava, quando Deus achar que eu estou pronto, eles vão me chamar para o núcleo. 2 anos depois me chamaram para o núcleo. Qual era a nossa realização? Compromisso toda noite. Qual que era a nossa realização? Compromisso todo final de semana. E alguém falava, Moisés, mas não vem para a reunião de família, não vem mesmo não, eu tenho compromisso. Moisés agora não vem mais no almoço, todo mundo estava aí, até seus primos, só você não foi. Falei, porque Jesus está em primeiro lugar, e eu estou amando, estou apaixonado, e eu tenho compromisso, eu sinto muito. A gente não tinha tempo para adoecer, não tinha tempo para fazer pirraça, não tinha tempo para aguentar a família enchendo o saco, a gente não tinha tempo para cuidar de nós, porque toda noite era compromisso, todo final de semana compromisso, Natal era compromisso, Réveillon passava com ele, Carnaval passava com ele, Semana Santa era dele, as férias eram trabalhando para ele. Há 28 anos eu estou assim. Autoestima lá em cima, brilho no olhar lá em cima, uma alegria verdadeira, eu nunca chorei, nunca tive crise, nunca olhei para baixo, nunca desisti, nunca pensei em voltar para trás. Por quê? Porque quando eu servi a Deus, eu descobri o porquê que eu existo. O nome disso é realização pessoal. Realização pessoal. Fala para quem está do seu lado, você está entendendo ou você morreu? Aí você pergunta, porque eu estou cansado. Porque eu quero tirar um final de semana para mim. Porque é reunião demais, formação demais, apostila demais. Esse negócio de ser elo da canção nova, todo dia alguém me liga, que saco. Todo dia alguém me dá serviço. Você não reclamava, por quê? Porque você ficava vibrando, assim como os apóstolos eram perseguidos e faziam festa, dizendo que honra ser perseguido por causa de Cristo. E a geração de hoje?
Missa de cura, me dá vitória, vitória. Olha nessa foto, cerco de Jericó, Jesus filho de Davi me cura. Aí eu paro e falo, gente, quando acabar aqui eu preciso de pessoas que possam nos ajudar a juntar as cadeiras. São 5.000 cadeiras e nós precisamos. Todo mundo vai embora, fica o padre e as cadeiras. É uma geração doente, onde ministros da Eucaristia brigam pela melhor escala da missa. Porque hoje ser ministro da Eucaristia é status. Porque fala que é para levar comunhão para doente, ninguém tem tempo. Mas na missa das 19 com o bispo, todo mundo quer ser escalado. Ninguém mais quer núcleo, ninguém mais quer intercessão, ninguém mais quer fazer formação, ninguém mais quer estudar apostila, ninguém mais quer ler livro, ninguém mais quer pagar o preço. A gente só quer vitória, vitória, poder, milagre. Reze pela minha filha, pela minha neta, pelo meu marido, pela minha esposa. Eu vou fazer a prova, eu tenho cirurgia para fazer, eu ando tão triste. Todo mundo quer vitória, vitória. Por que as pessoas não têm mais realização pessoal? Porque a alegria está em dar, não é em receber. Não é em receber. Não é. 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 Faz essa experiência no seu casamento. Se eu colocar uma pessoa 24 horas para ficar mimando você, te amo, gostosa, linda, cheirosa, pô, tapa na sua bunda, te amo de novo. Você fala, nossa, que saco, está me sufocando. Agora, quando você começa a dar amor, o amor que te preenche é o que você dá, não é o que você recebe. O que você recebe, se você não tiver maturidade, te sufoca. O que te preenche é o que você dá. É isso que a gente não entende. A nossa geração não dá nada. É só quer receber, 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 receber. Por isso que ela não é madura, por isso que ela não sabe amar, por isso que ela não aguenta porrada, por isso que ela não aguenta ser corrigida, por isso que é uma geração mimizenta, pirracenta, frágil, que não aguenta nada. Por quê? Porque o processo é sair de si. É uma palavra grega chamada kenosis. É morrer para si, para sair de si. Aí você fala, uau! E aí a realização pessoal volta. Fala para quem está do seu lado, ou você serve o Evangelho, ou então não encontrará felicidade. Ano 2000, acampamento para músicos. Qual que era o tema? Divisão, porque era tanto músico que a gente brigava. Agora ninguém mais vai pregar sobre divisão, porque não tem ninguém querendo cantar. Como é que vai brigar? Não tem ninguém. Qual era o motivo das reuniões de lavar roupa suja no meu grupo de oração? Pregadores que só vêm no dia que está escalado, brigam por causa de microfone, porque você arrebenta na pregação agora, você só vai pegar a escala de novo daqui 2 meses, porque o grupo é uma vez por semana, são 7 pregadores. Hoje em dia é o mesmo pregador toda semana, não vai mais dar briga. Por quê? Porque ninguém que está escutando tem sonho de pregar, ninguém que está escutando tem um sonho de ser chamado para cantar. Nós estamos numa geração infeliz, porque não descobriu que a felicidade está no serviço. Esse dia estava conversando eu, Padre Roger, Frei Gils, Padre Adriano Zandoná. A nossa pergunta era essa: quando é que vai surgir uma nova geração para substituir a gente? Eu olho para essa molecadinha do TikTok aí, eu não consigo ver que vai levantar um profeta para assumir o meu legado. Quem que vai assumir o meu lugar? Eu sou da época que não tinha TV. Canção Nova era um rádio assim de abelha. Pegar 3 horas da tarde, segunda-feira, você não sabia se era Dunga, Luzia ou Parijona, de tão chieira que era. A minha geração não tinha internet. Eu viajava em missão de ônibus 14 horas para chegar lá e ir na praça, num orelhão que era de ficha, depois passou a ser cartão, depois passou a ter celular fixo, daquele do para eu dar notícia em casa que eu havia chegado, tinha que marcar horário e ligar no orelhão da praça. Só que a gente amava Jesus. E porque a gente amava Jesus, a gente corria atrás. Eu já fui fazer formação 400 quilômetros em cima de um caminhão de bulé com lona, comendo poeira. A geração de hoje tem homilia diária.
A geração de hoje tem vários canais católicos, tem rádio. Quem que eu tinha que escutar? Não tinha ninguém, não tinha internet. A geração de hoje dá um Google lá, Moisés Rocha, tem 2.000 pregações, e eu ia dar Google onde não tinha Google. A geração de hoje tem homilia diária, tem aplicativo de Bíblia. A geração de hoje tem estudo bíblico. A geração de hoje tem livro, tem PDF, tem apostilha, tem rádio, tem TV, tem internet, tem tudo. Mas não tem paixão, não tem vontade, não tem sede. Eu fico me perguntando, onde vai se levantar um Moisés nesse Brasil? Onde que vai levantar? Aí tem um monte de molequinho que me admira, que baba em mim. Ai, Moisés, eu vou pregar igual você. Eu falei, vai mesmo? Me manda um e-mail. Domingo eu vou pregar sobre Maria. Você tem umas dicas para me dar? Eu falei, você nunca vai pregar igual eu. Eu te dar dica do que você vai falar? Se vira, reza o rosário, jejua, pão e água, passa a madrugada em claro, igual eu que tomava guaraná com café, para ficar em claro, comendo Bíblia, orando, estudando, 2 horas no Santíssimo, para descobrir o que de Maria eu poderia falar. Aí você já quer até os textos que você pode usar? É uma geração frágil. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo? Mas aí eu nem falo só de evangelizar, não. As minhas gêmeas fizeram 17 anos. Eu e a minha esposa conversamos essa semana. Eu falei, onde é que essas meninas vão arrumar um homem de Deus para casar? Onde que essas meninas vão arrumar um cara igual eu? Que a mulher engravidou de gêmeos, teve que lavar, passar, cozinhar, dar banho nela, cuidar dela, dar carinho, fazer missão, voltar para casa. Onde que vai achar um homem, para poder bancar uma mulher grávida, lutar por ela, para valer a pena ela ter largado a casa do pai para morar comigo? Aí eu falo, onde que nós vamos arrumar um homem para minha filha casar? Onde é que nós vamos arrumar uma geração de padres que visita doente, que vai no hospital? Onde que nós vamos arrumar? Com esses padres que ficam o dia inteiro com o celular na mão, fazendo selfie, dancinha de TikTok, fazendo stories, fazendo panqueca. Onde que nós vamos arrumar uma geração de gente que dá vida por aquilo que acredita? Fala para quem está do seu lado, para o mundo que eu quero descer. Diga comigo, Papa Francisco, alegria do Evangelho, Evangelium Gaudium, de 2013, primeira dica, do porquê ser ousado, na pregação do Evangelho, igual Paulo, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, é a realização pessoal. Quando você serve a Deus, você descobre o porquê você nasceu. Automaticamente você tocou no motivo da felicidade. Pode aplaudir. Se vier a Deus, é feliz. E aqui não é, talvez não seja o seu caso, mas deixa eu falar. O que eu encontro de homens e mulheres, 26, 28, 30, 31 anos. Moisés, eu já tenho apartamento, já fiz faculdade, eu já tenho o meu carro, mas há 10 anos eu não namoro, estou esperando uma Maria, estou esperando um José. É por que a merda não serve a Deus? Por que não vem servir a Deus? Aí o rapaz vira para mim, porque eu não consigo viver sem uma mulher. Falei, eu casei há 20 anos e vivo sem mulher. Aliás, deixa eu te contar, você vive mais castidade depois que casa do que quando é novo. Por que não serve a Deus? Não, porque eu quero uma família. Então fica aí esperando. Dá 26, 28, vai contando de 2 em 2, 30, 32, 34, 36. Ah, Moisés, eu nem tenho coragem de falar a minha idade não, porque eu já estou chegando nos 40, eu tenho vergonha. Tem 12 anos que eu não namoro, mas eu já tenho carro, já tenho apartamento, eu sou um patidão. Falei, se eu não fosse casado eu topava, mas eu não... Aí eu pergunto, alguém gostaria de servir a Deus? Não, eu não, esse negócio de comunidade não é comigo não.
Alguém gostaria de ir para o seminário? Não, o negócio de separo também não é comigo não. E a gente vai vivendo infeliz. A gente está insatisfeito, não prospera, está tudo parado, esperando que um belo dia o céu vai se abrir, num cavalo branco vai descer o pretendido de Deus para a minha vida. Então, diga para quem está do seu lado, servir a Deus é o caminho da felicidade. Conhece aquela história da mulher que não consegue engravidar? Quando ela desencana naquela doença por ter um filho, que já está deixando ela neurótica, quase que o casamento está acabando por causa de um filho que não nasce. Aí de repente ela se abre para cuidar de filho dos outros, adotar um filho, ela engravida. Mesma coisa acontece no caminho de Deus. Se você tem medo de Deus, fica 10 anos esperando um José ou uma Maria, ele não chega. Quando você fala, dane-se o mundo, eu quero ser de Deus, no caminho de Deus a pessoa aparece. Nossa, muito bom isso. Outro dia um rapaz falou assim, o meu sonho é morar na sua comunidade. Eu falei, então vamos embora. Aí eu teve um rapaz que foi lá para a comunidade, ficou lá 1 ano. Falei, não, eu não vou ficar aqui não, porque eu quero casar. Falei, mas se você ficar servindo a Deus, você vai casar. Não, eu quero casar é agora. Falei, mas você já tem a pessoa? Não, não tem não, mas eu vou sair daqui, porque... Já tem uns 5 anos que saiu, nunca namorou, não casa, não... Por que a gente tem medo de Deus, cara? Por que a gente tem medo? É uma realização maravilhosa, é gostoso demais. Servir a Deus, trabalhar para Ele, lidar com os dons, tocar no cheiro dEle, ver Deus agindo na vida das pessoas através de nós. Isso é tão bacana, que eu conheço tantas pessoas que viviam mal o casamento, decidiram separar, viver a castidade, nunca mais querer homem ou mulher na vida e dizer, vou meter a cara na igreja, encontrei que Jesus é o esposo da minha alma e eu vou ficar só com Ele, vou cuidar dos meus filhos. Quantas pessoas que eu conheço que ficaram viúvas e não ficaram desesperadas atrás de outro homem, outra mulher, falaram, não, eu vou entregar minha viuvez, agora é só para Jesus. Encontraram o caminho da felicidade, porque casaram com o esposo da alma. Pergunta para quem está do seu lado se é casado ou não, não me interessa. Que desespero é esse, filho? Que desespero é esse? Que desespero é esse? Anos que eu não prego isso, por que o Espírito Santo está pondo isso na minha boca agora? Não faz parte do meu cotidiano esse assunto? Não faz. Que desespero é esse por uma segunda união? Você viveu mal um casamento e está vivendo mal o outro. Que desespero é esse? Por causa de um homem, de uma mulher? Porque eu não vou ficar viúvo, porque eu estou novo, estou nova, estou bonito. Que desespero é esse? Tem gente aqui no meio de nós que já se relacionou 3, 4, 5 vezes e não é feliz, ainda está à espera que um dia o pretendente... Cai a ficha, filho. Fala para quem está do seu lado, me ajuda aí, Josué. Mas se Deus te der a graça de casar, você também vai ter que entender isso que eu estou falando. Não foi eu que cantei a minha esposa, foi a minha esposa que se apaixonou por mim. E ficou forçando a barra. Falei, vamos rezar, vamos rezar. Quando eu resolvi assumi-la, dizendo, então me ensina a gostar de você. Vamos lá. Que fique claro para você, em primeiro lugar na sua vida, na minha vida não é você, em segundo também não, em terceiro também não, em quarto também não. Você está entendendo quem que manda na minha vida? Falei, então vamos deixar muito claro, que você só vai ocupar na minha vida o que sobrar de Deus, o que restar de Deus, quando Ele não quiser, e Ele me der uma folga, aí essa folga é sua. Você está me entendendo? Ele falou, estou. Falei, ainda assim você quer casar comigo?
Ela falou, quero. Eu falei, então você vai ter o melhor marido que uma mulher pode ter, porque um homem só faz uma mulher feliz quando Jesus está em primeiro lugar na vida dele. Esse papinho de eu estou apaixonado, quero casar, ele não é muito da igreja não, mas é uma gracinha. Sai fora. Sai fora, sai fora. Hoje não é da igreja, amanhã vai achar que você está indo muito. Depois da manhã vai perseguir que você está indo. Aí não vem com esse papo de depois que casa é que a gente descobre. Não, você já sabia que ia dar merda, você escolheu errado. Não. Há 2 semanas atrás eu fiz 20 anos de casado. A gente continua beijando na boca, apaixonado, pegando na mão, dando tapa no bumbum, dando lingerie de presente, levando para sair, meu amor para cá, meu amor para lá, queridinha, gostosa, meu cheiro. Eu não casei, não foi para isso? Eu vou ficar olhando bunda na internet? Não, eu tenho que elogiar a minha mulher, é ela que eu prometi fazer feliz. Mas quem tem essa consciência, quem tem Jesus em primeiro lugar, quem não tem Jesus em primeiro lugar, mete senha no celular e fica olhando bunda dos outros, mas não tem coragem de elogiar a própria mulher. Aliás, homem casado que tem senha no celular tem pornografia escondida, eu não sou idiota não. Porque se a Bíblia diz que somos 2 pessoas diferentes, então cada um tem o seu celular e a sua senha. Mas se a Bíblia diz que somos uma só carne, então minha vida é um livro aberto e a dela também. O celular dela é meu, o meu é dela. Não tem esse papinho de conversa com vagabundo no celular e trocar nome por senha, não. Aí 20 anos de casado, saímos para jantar. Eu não posso falar para ela que às vezes a missão é ruim. Porque ela fala, larga esse povo aí, bando de miserável, volta logo, estou com saudade, estou te esperando. Que bacana você terminar uma pregação, receber uma mensagem, sonhei com você, adivinha o quê? Volta logo. Aí eu falo, chupa. Agora saímos para jantar, 20 anos de casado, saímos para jantar. Ela falou, seja sincero comigo, você já teve oportunidade de me trair? Eu falei, muitas vezes. Sério? Eu falei, em Londres, já tive, porque eu sou internacional, né? Em Nova York já tive, em Tóquio, podia te trair como a japa, Ajinomoto, arigato. Em Roma. Ela falou, e por que você nunca me traiu? Eu falei, porque se eu trair você, eu rasgo um processo que não faz parte de você. Porque quando você chegou na minha vida, eu já caminhava com Deus. Então eu vou fazer você feliz todos os dias da minha vida, você merecendo ou não, abre aspas, você merece, tá bom? Fecha aspas, porque eu não tenho aliança com você, eu tenho uma aliança com Deus, e se eu te trair, eu vou rasgar essa aliança, e eu não troco essa aliança por nada, eu sou feliz caminhando com Deus, eu sou feliz, porque eu caminho com Deus, eu vou fazer você feliz também. Essa foi a minha promessa. Então, ainda que ela me deixar puto da vida, eu não vou trair ela. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com Deus. Se eu trair ela é adultério. Se eu trair adultério, eu paro de comungar. Se eu parar de comungar, eu suicido. Então, por que eu tenho que ser homem de uma mulher só? Porque eu encontrei minha realização pessoal. Eu sou pleno. E quem me dá plenitude? É Deus. É Deus que me dá plenitude. Não é minha mulher. É Deus. Ela só entrou e pegou o processo. Eu estou dizendo que se você relacionar com quem não teme a Deus, eu não garanto fidelidade para você, porque a pessoa não tem plenitude. Quem não tem plenitude não consegue fazer ninguém feliz, porque nem ela é feliz. Fala para quem está do seu lado, quem não é feliz não consegue fazer ninguém feliz. Você reza isso no Pai Nosso,
Eu perdoo as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem nos tem ofendido. Qual que é o resumo dos 10 mandamentos? É amar a Deus sobre todas as coisas. O nome disso no grego é Kyrios, e ao próximo, mas o próximo como eu amo a mim mesmo. Então, primeiro é Deus, segundo eu, e eu sendo pleno de Deus, eu faço uma terceira pessoa feliz. Como é que você vai fazer alguém feliz sendo que você não é? Por isso que nós estamos nessa geração terrível. E o Papa está dizendo que para você ser feliz, você tem que servir a Deus. Aí porque eu sirvo a Deus, eu sou um pai maravilhoso. Porque eu sirvo a Deus, eu sou um marido romântico. Porque eu sirvo a Deus, a autoestima está lá em cima. Mas o povo não entende isso, né? O povo fala assim, nossa, você é tão alegre, é porque você é de Minas, né? Não, idiota, é porque eu sou de Deus. É de Deus. Outro dia alguém falou para mim assim, nossa, todo gordinho é assim, né? Alegre. Eu falei, sua mãe. Eu não sou alegre porque eu sou gordinho, não, besta. Eu sou alegre porque eu tenho realização pessoal, eu sirvo a Deus. E porque eu sirvo a Deus, eu sou tão pleno, mas tão pleno, que quem chega perto de mim pega plenitude também. Então, se você está feliz hoje, não é por causa de um problema com o filho. Se você não está feliz hoje, não é porque o seu marido está bebendo. Não, tem gente que tem marido que não bebe, que tem filho que não dá trabalho e também não encontrou o caminho da felicidade. Fala para quem está do seu lado, se você não servir a Deus, você não vai ser feliz por completo. Quem falou isso? Papa Francisco. Fala para quem está do seu lado, bora servir a Deus, vamos caçar uma coisa para fazer. Vamos, sacode quem está do seu lado. Fala, bora, acorda o defunto. Vamos fazer alguma coisa, vamos dar um jeito na vida. Quem sabe fritar pastel, frita. Quem sabe limpar, limpa. Quem não sabe, aplaude, ajuda com dinheiro, banca. Que bonito ver os Atos dos Apóstolos. Algumas mulheres que bancavam com dinheiro os apóstolos para evangelizar. Por isso que o Papa Paulo VI diz que quando você sustenta uma obra, os méritos daquela obra também é seu. Um prega, o outro sustenta quem prega, e nós estamos pregando junto. Então lava, passa, cozinha, ornamenta, faz cartaz, faz mensaginha, fica na portaria, dá anúncio, vende rifa, cozinha, toca, cada um no seu lugar. Nós somos o corpo místico de Cristo, Ele é a árvore, nós somos Ele é o tronco, nós somos os galhos. Então cada um se acha, todo mundo presta para alguma coisa. Fala para quem está do seu lado, vamos caçar um trem para fazer, filho. Visita doente, ora pelos pobres, leva cesta básica, vai atrás de casal com problema, faz live, manda mensagem, convida. Moisés, eu não sei fazer nada, mas eu tenho uma live, eu tenho uma lábia, eu trouxe 3 pessoas, não sabe fazer nada, você traz elas para mim, eu evangelizo elas para nós dois. Eu não sei convidar. Se botar eu no ponto de ônibus com 2 pessoas, não vou pregar para elas não. Eu só quero pegar meu ônibus. Eu quero que o mundo se exploda. Agora, bota as 2 aqui para mim. Aí eu evangelizo elas. Mas se você tem a cara dura de abordar e trazer, traz. Eu evangelizo, cada um no seu lugar. Um traz, o outro evangeliza. O que não pode é você colocar a bunda no sofá e ficar lá, Moisés, que a vida não está fácil, né? Não está fácil. O Papa Francisco diz que o caminho verdadeiro da felicidade é quando você serve a Deus, porque você encontra realização pessoal. Em nome de Jesus, em 2023, vamos caçar uma coisa para fazer? Pode aplaudir, é isso. Aborda quem está do seu lado aí e fala, vamos caçar um trem para fazer? Segunda coisa que o Papa Francisco disse, eu só tenho 10 minutos para acabar. Não, é uma vergonha mesmo, é vergonha, é vergonha. Diga comigo, envio missionário. Então presta atenção, primeiro eu me encontro. Uau! Agora eu sou enviado a fazer isso. O envio missionário tem alguns filhos. O primeiro filho é que, no batismo, nós recebemos a missão de evangelizar. Então, ser profeta, ser pregador, ser missionário, não é coisa de privilegiados. Todo batizado é missionário. Logo, todo mundo que está aqui tem uma obrigação batismal
de anunciar o evangelho. Se você não está falando de Jesus para ninguém, você morreu mesmo. Morreu, porque o batismo te fez evangelizador. O segundo filho do envio missionário é que há um povo à nossa espera. E aqui eu quero partilhar com vocês uma coisa profunda. Eu sempre preguei para converter pessoas, mas eu nunca imaginei que eu pregaria para que as pessoas se mantessem vivas. Hoje eu chego nos lugares, as pessoas me entregam cartas de suicídio. Ou seja, eu não estou pregando para converter elas, eu estou pregando para que elas não se matem. Toda semana eu volto para casa com 8, 10 cartas de suicídio. Porque a gente começa a orar e as pessoas vêm chorando dizendo, já tinha pensado em suicidar, já tinha escrevido uma carta, eu já tinha pesquisado na internet como é que faz nó e corda. Aí você chama aqui na frente quem pensou em suicidar, 40% do público vem, todo mundo chora, a gente ora e as pessoas vão arrancando da bolsa. Aqui era a última chance que eu tinha, era a última chance, eu já estava decretado. Então é uma questão quase que humanitária, evangelizar não é luxo. Evangelizar não é bonito, não. Evangelizar agora é uma questão de sobrevivência. Nós estamos tirando as pessoas da garganta do leão. Esses dias eu fui pregar em Joinville, um encontro só para homens. Na hora da oração, o cara foi no carro e buscou um revólver e me entregou. O cara está com um revólver no porta-malas do carro no estacionamento. Ou eu pegava ele naquela pregação, ou ele ia matar uma pessoa. Nós estamos pregando para não deixar a pessoa divorciar. Esse dia no Paraná, o casal chegou com um documento e rasgou na minha frente. Era o divórcio para assinar. Decidiram ir na palestra. Depois da palestra, falou, não vamos mais divorciar. Então você tá pregando, evangelizando para não matar, não se matar, não pôr para fora de casa, não assinar divórcio. Não é mais salvar a alma, agora é salvar a vida. Evangelizar agora se tornou uma causa humanitária. Fala para quem está do seu lado, tem gente esperando por você. Isso não te incomoda? De você ficar assistindo Netflix? Não te incomoda? Você ficar assistindo time de futebol toda terça, toda quinta, toda quarta, todo sábado, todo domingo, fazendo apostas? E gente suicidando, não te incomoda? A estatística diz que o brasileiro passa de 7 a 14 horas por dia com o celular na mão. A estatística diz que no Brasil, a cada 49 minutos, uma pessoa suicida. Quando eu terminar essa pregação, alguém suicidou. E no mundo, a cada 46 segundos, uma pessoa suicida. Quando eu terminar essa pregação, mais de 40 pessoas suicidaram no mundo. E a gente está fazendo o que da vida? Trabalhando, porque quando eu me aposentar, aí eu vou morar na praia, vou vender água de coco. Gente, Jesus está voltando, o povo está morrendo, eu nem sei se você vai aposentar. Aliás, no Brasil você nunca vai aposentar. Isso não é profecia não, isso é fato. Fala para quem está do seu lado, você não vai aposentar. Aí alguém diz para mim assim, quando eu parar de trabalhar, eu quero ir lá para a sua comunidade. Eu falei, não, você tem que ir para o asilo. Eu quero você hoje, eu não quero você com 70 anos, não, é. 70 anos você não está aguentando o pico mais, não, é. Então, o primeiro filho do envio missionário é, o batismo me fez missionário. Segundo filho, é que é uma questão humanitária, tem um povo à nossa espera. E terceiro filho do envio missionário, que bonitinho Jesus dizendo assim, todos os poderes me foram dados e eu agora dou para vocês. Ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, curai os enfermos, os doentes, libertai os cativos, expulsai os demônios. Que bonitinho Jesus ter colocado os poderes dele em nós. Fala para quem está do seu lado, os poderes de Jesus estão nas suas mãos. Você não entendeu? Deixa eu explicar. Jesus falou que quem tiver fé, pequena como um grão de mostarda, fará obras maiores que ele.
Quais são as obras maiores que ele fez? Ele ressuscitou 3 mortos. Jesus está me dizendo que eu, Moisés, também posso fazer um morto levantar. E é meu sonho, gente. Fala para quem está do seu lado, pensou? Um morto levantar? Hã? Eu ainda não tive coragem, porque eu acho que se levantar o filho, morre a mãe do lado. É bom demais ser usado por Deus. É bom demais você ver um cego enxergar, um paralítico andar, uma pessoa se converter. É bom demais você ver com seus olhos o poder de Deus acontecendo. Por isso que eu fico doido. Quando eu vejo o poder de Deus acontecendo, eu falo, uau, uau, é através de mim, passa por mim. Ah, é gostoso demais. Fala para quem está do seu lado, vamos salvar alguém, vamos. Meu tempo acabou. Não toca ainda não, senão eu me sinto pressionado. Primeiro, diga comigo, realização pessoal. Segundo, diga comigo, envio missionário. Porque é bom demais ser de Deus, porque há um povo à minha espera e porque o batismo me fez missionário. Hoje nós precisamos dessa parresia, dessa ousadia de fazer alguma coisa. Eu só tenho o 2º grau. Mas eu já preguei em faculdade de psicologia, de psiquiatria, de medicina. Eu já preguei só para juiz, só para promotor, presídio, hospital. Eu já preguei em empresas multinacionais, agências bancárias. Eu não tenho nenhuma formação. Eu só tenho uma paixão por alma. Eu tenho tesão por alma. Eu tenho loucura, gana por alma. Eu respiro alma, sabe? Alma. Entre uma caminhada e uma alma. Entre uma picanha, olha. E alma. É alma. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Não é luxo. É sobrevivência. Eu fico imaginando, só para terminar, isso aqui eu escutava do Padre Jonas, eu acho. Eu fico imaginando um dia que eu chegar na eternidade toda bagaçada, porque bagaçado eu já estou. Eu não faço caminhada, não cuida de si, não tem tempo para nada, não tem descanso, o cabelo está caindo. Você vai tocando a vida empurrado, comendo de qualquer jeito, dormindo mal, achando que vai salvar o mundo inteiro. Um belo dia você morre. Aí quando morre tem um julgamento. Eu fico imaginando, meu filho, o que você fez? Falei, me respeita. Aquela multidão que vem vindo da montanha, põe para dentro aí que eu trouxe. Fica de pé.